Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula, né, nosso curso, né, o workshop aqui de princípios para dimensionamento de transformadores. Lembrando, pessoal, que nós somos aqui associados da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, ou seja, nós somos licenciados a ministrar cursos à distância, tá bom? Devidamente aí licenciados. E também é uma honra estar aqui novamente em mais um curso com vocês, tá bom, pessoal? Nós temos aqui nosso curso voltado aqui para esse workshop. É um curso que tende, como nós falamos no vídeo anterior, tende a sanar algumas dúvidas teóricas e técnicas no que diz respeito ao dimensionamento da carga do transformador, tá bom? Fala um pouquinho sobre mim, tá, pessoal? Quem não me conhece, é bom falar para vocês entenderem quem que está falando com vocês, né? Hoje, eu sou um dos diretores da ABE, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas aqui do Amazonas, que é o estado onde eu resido no momento. Também sou um dos diretores da AMEST, que é a Associação Amazonense de Engenheiros de Segurança do Trabalho, tá bom? Porque eu sou também engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro eletricista formado pela UFAM, também engenheiro de segurança e engenheiro mecânico, tá bom, pessoal? Então, estou aí dentro aí das engenharias aí que eu gostava sempre, correr atrás e hoje eu consegui. Sou diretor de projetos na SLV Engenharia, professor e coordenador no curso de Engenharia Elétrica, tanto da UBRA, que é uma faculdade particular, quanto ali do IFAM. E também desenvolvi vários projetos internacionais, inclusive com o meu TCC sendo desenvolvido na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde eu passei ali 1 ano e meio. Tá, não é para me gabar não, pessoal, porque assim, às vezes eu assisto algumas palestras online, alguns cursos online, eu quero saber quem que está falando comigo, para ver até onde vai realmente a credibilidade dessas informações. Então aqui, muito estudo envolvido no que eu vou falar e também muita prática, né? Muito conhecimento prático e teórico, já que eu faço muita manutenção e execução de subestação. Beleza. Antes de começar, nós temos que entender um pouquinho das aplicações dos transformadores, tá? Eu já havia aqui feito um destacamento, né, que muitas das vezes a gente acha que o transformador ele só serve justamente para elevar ou abaixar a tensão, mas isso não é a principal, não é a única aplicação do transformador. O transformador também ele tem uma aplicação bastante embasada no casamento de impedâncias, tá, pessoal? E também em isolamento elétrico de circuitos. Como assim? O casamento de impedância, ele vai justamente fazendo esse casamento de impedância, elevando ali a tensão para que seja fornecida uma potência desejada na carga. Isso é muito utilizado em circuitos onde eu tenho bastante queda de tensão, circuitos de quilômetro, por exemplo. Onde se pode ter isso? Na própria rede de distribuição, tá bom? Ele está ali casando impedância para garantir que a rede de distribuição tenha a potência fornecida de acordo com a carga, ou até o limite do transformador. Então, além dele, ali ele não está aumentando ou diminuindo. Tá, ele diminui, né? Desculpa, ele pega ali da média tensão a baixa para a baixa tensão, mas também ele vai casar a impedância. Outro lugar que realmente isso aí pode ser encontrado, por exemplo, em circuitos de papeamento, circuitos ali onde se tem a pista de pouso em aeroportos, por exemplo, onde nós temos uma linha de iluminação que varre aí quilômetros, 1, 2, 3 quilômetros de circuito, e a queda de tensão é muito grande. Então, neste caso, eu tenho que ter transformadores para casar as impedâncias e eu ter ali o combate contra essa queda de tensão. E o isolamento elétrico dos circuitos, onde que entra? Né? Para isolar o circuito eletricamente, nós vamos precisar ali de um transformador e de preferência um transformador com 2 bobinas, né? Com núcleo. Por quê? Porque de uma bobina para outra não tem passagem de corrente, somente passagem de campo magnético. E aí ele faz um isolamento elétrico do circuito, ou seja, as oscilações elétricas refletidas em corrente, elas não chegam de sua totalidade no secundário, já que eu tenho uma lacuna elétrica, somente a passagem eletromagnética. Claro que tem uma reflexão, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vai filtrar tudo, porque já que é corrente, ela também vai gerar uma oscilação no campo, e essa oscilação de campo magnético vai ser percebida no secundário.
Porém, neste caso, não há totalidade de transferência dos ruídos elétricos. Então, ele é muito utilizado também em circuitos eletrônicos, onde eu preciso ali fazer o isolamento elétrico do meu circuito. Então, olha só que interessante o transformador é para nós, né? Ele é utilizado em várias aplicações como essas. Mas beleza, né? Talvez, né, muitos do que estão assistindo esse curso não tenham em mente de forma bastante embasada como é o funcionamento do transformador, como que esse transformador realmente funciona, né? A gente tem que entender o funcionamento dele para poder dimensioná-lo. Aqui nós temos dois transformadores ONAN, né, que é o transformador com óleo natural, com refrigeração natural. Ou seja, nós temos aqui uns transformadores, este caso, os transformadores mais caracterizados ali na rede de distribuição, e esse caso aqui é um transformador ali de maior potência, onde ele tem um reservatório aqui do óleo natural para justamente evitar ali o aumento da pressão. Mas o que acontece? Nós temos aqui os componentes do nosso transformador. Principalmente nós temos alguns componentes que podem ser já destacados agora neste momento. Nós temos as buchas de alta e nós temos as buchas de baixa, tá bom? Nós vamos ter também o reservatório, relés. Aqui nós temos um relé buchoso, que é um relé que faz a verificação aqui do óleo desse transformador. Nós vamos ter aqui sensores de temperatura, sensores de pressão, e neste, que é o mais simples, ele vai mostrar aqui somente aqui um nível de óleo, tá bom, pessoal? Ele não tem aqui outro, como é que eu posso falar? Ele não tem outro sensor aqui, somente um sensor com nível de óleo para a gente verificar, certo? O que mais nós vamos verificar agora? Entender realmente como é que funciona esse transformador. Nós temos aqui um circuito simplificado de um transformador de duas bobinas monofásicas, ou seja, eu tenho na minha esquerda a minha entrada de energia, o meu primário, e eu terei aqui na minha direita a minha saída da energia, o meu secundário. No meu primário, pessoal, eu entro com uma fonte de corrente alternada e de tensão alternada, né? Essa tensão é a corrente alternada. Eu não posso trabalhar em um transformador com tensão contínua em DC, porque ele não vai fazer a conversão, já que ele depende da oscilação da rede, certo? Aqui no caso nós temos a oscilação da rede vindo da fonte lá do meu gerador, né, da minha máquina síncrona, que é o gerador. Então o que acontece? Ele entra aqui oscilando a minha rede, né, alternando aqui em 60 Hz de frequência, e a minha corrente também oscila. Perdão. A minha corrente vai circular na bobina do primário. Essa bobina ela tem um isolamento elétrico, ela está isolada aqui, ela não permite fuga de corrente. Porém, no momento que eu tenho esse condutor, essa bobina, sendo percorrida por essa corrente proveniente aqui do primário, eu vou ter o surgimento de um campo. E por ser uma bobina, esse campo ele vai ser aqui, ó, ele vai estar convertido aqui em sua maior porcentagem no núcleo, no centro da minha bobina. Só que no centro da minha bobina eu tenho chapas metálicas laminadas formadas de um material ferromagnético, ou seja, é um material que tem a característica de ter uma permeabilidade o máximo possível. Permeabilidade de quê, professor? Permeabilidade magnética. Ou seja, ele permite, né, a passagem de campo magnético com sua maior totalidade, com sua maior facilidade. Ou seja, ele funciona, a grosso modo, como se fosse um duto, né, de passagem do campo. O campo que surge aqui e é convergido, né, que se concentra no núcleo aqui da bobina, entra aqui nessa chapa laminada, né, nesses laminados ferromagnéticos, e ele é conduzido, né, é convergido aqui por dentro dele. Então, o que o ferromagnético faz? Ele conduz, ele concentra aqui, porque ele facilita essa passagem. E aí eu tenho a passagem aqui do meu campo, né, que o meu fluxo magnético, ele flui até chegar no secundário. No momento que ele chega no secundário, eu tenho uma segunda bobina no secundário, só que essa bobina não está energizada, somente a do primeiro, né, a do primário. Quando esse fluxo ele passa por essa bobina, ele dá uma excitação,
né? Só que depois ele estabiliza. Porém, pessoal, nós temos que lembrar que aqui é uma fonte alternada. Se aqui está alternando, eu estou mudando o sentido da minha corrente para cima e para baixo. Ou seja, esse fluxo também, uma hora ele vai para esse sentido, outra hora ele volta. Então ele fica oscilando, ó, como se fosse aí, ó, um ioiôzinho, né? Ele fica oscilando, fica oscilando. E aqui dentro da bobina ela enxerga, ela percebe esse fluxo subindo e descendo, subindo e descendo. O que acontece? Nós vamos ali para a lei de Faraday, lei de Ampère, né? Lei de Biot-Savart, várias leis envolvidas aqui. E como é que eu posso falar? Concluindo, resumindo as leis, o que acontece aqui? No momento que essa bobina, esse condutor, está imerso em um fluxo alternado devido à sua fonte do primário ser em corrente alternada, tensão alternada, esse fluxo ele é alternado, ele induz uma DDP, uma FEM, uma diferença de potencial aqui na minha bobina do secundário. Ou seja, por indução eletromagnética, nós vamos ter o surgimento de uma tensão, de uma DDP, né, de uma FEM aqui no meu enrolamento do secundário. E se eu conectar aos terminais desse meu secundário uma carga, eu tenho fluindo aqui uma corrente e tensão alternada, já que meu transformador precisa dessa variação de fluxo, e essa variação de fluxo é feita pela própria alternância da tensão. Então, olha só, pessoal, como que surge? Daqui para cá não passa corrente. Surgem umas correntes de perda, que são chamadas de correntes de Foucault, mas são correntes mínimas, parasitas, que só geram perdas no ferro, né? Porém, daqui para cá só passa fluxo eletromagnético. Por isso que esse transformador ele isola eletricamente, porque a corrente que está aqui, ela não vem para cá, né? Ela passa, ela é convertida em fluxo magnético, e esse fluxo magnético depois se converte em corrente elétrica. Então, aquele ruído dentro da corrente, ele acaba ficando em sua maioria aqui. E no secundário eu tenho um filtro, né? Eu tenho uma filtragem, porque aqui eu tenho um isolamento elétrico, não um isolamento eletromagnético. Então é assim, pessoal, que surge. Claro que tem perdas aqui, tem indutâncias mútuas, tem corrente de Foucault, tem a própria esterese, o fenômeno da esterese. Não vou entrar nesse mérito da questão, tá, pessoal? Isso aí você pode estudar, e eu indico que você estude isso para você entender, ser realmente um cara bom na área, pô. Não adianta você querer ser bom em elétrica se você não estuda. Desculpa, pessoal, isso daí é ilusão, tá? É uma utopia, é fugaz. Para você ser bom em elétrica, você tem que estudar muito e praticar bastante. Se você não tiver os dois, você não é tão bom. E se você tiver só um ou outro, você não vai ser tão bom. Você vai ser bom somente em algumas ocasiões. Então, se você quer ser o melhor, busque sempre fazer o que os melhores da área estão fazendo, que é estudar muito e praticar bastante. Certo, pessoal? Então aqui eu finalizo essa primeira aula, né, para você entender realmente como que essa máquina maravilhosa, que é o transformador, que permitiu que nós evoluíssemos como seres humanos tecnologicamente, em que a eletrotécnica ele pôde ali abastecer a eletrônica, automação, construção civil, e hoje nós estamos aí vivendo a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, tá? Mas essa máquina é o coração da elétrica. Na minha opinião, assim, o transformador é uma das máquinas mais importantes da eletricidade, junto, claro, com o gerador e com o motor. Certo, pessoal? Até a próxima aula e obrigado por nos dar a credibilidade de assistir o nosso curso. Até!